Gestão ambiental em fazendas de pecuária. Vamos falar da possibilidade de integrar criação de gado e proteção do meio ambiente. Confira na sala de aula. Nós vamos falar nessa aula sobre gestão ambiental em propriedades pecuárias. Então, muitos de vocês não têm ideia o que seria uma gestão ambiental em propriedades pecuárias, porque esse tema é muito mais voltado para grandes empresas. Mas nós aqui vamos mostrar alguns aspectos que o produtor rural pode utilizar dessas informações para aplicar em sua propriedade. Com o passar do tempo, nós sabemos que a população mundial somente aumenta, né? Nós vemos aí, através do nosso gráfico, que o período pré-industrial, nós teríamos uma alta taxa de natalidade e uma taxa de mortalidade quase que equilibrada. Então, ficaram bastante tempo os países com uma população num crescimento moderado. A partir da Revolução Industrial, que nós chamamos de período transacional, nós tivemos uma alta taxa de natalidade e baixa taxa de mortalidade. Com isso, houve quase que um crescimento exponencial da população mundial, né? E hoje nós temos em torno de 7,5 bilhões de pessoas em todo o mundo. Do lado do mapa, nós podemos ver um mapa um pouco distorcionado através de um processo onde atribui a cada país a quantidade de pessoas por país. Em vez de nós vemos a China. A China hoje está em torno de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. A Índia está em torno de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. E na América do Sul, o Brasil é um dos mais populosos, né? Então, nós vemos que essa população está num crescente muito grande. Existem previsões de que até 2050 a população alcance em torno de 8 bilhões de pessoas e até 2100 em torno de 10 bilhões de pessoas. Então aqui nós vemos um gráfico também com o crescimento populacional do Brasil. Hoje o Brasil está em torno de seus 195 milhões de habitantes, né? Quase chegando aos seus 200 milhões. Ainda é pouco em relação aos outros países da Ásia, mas é uma grande quantidade de população. Eu costumo comparar, por exemplo, a China, ela tem 1 bilhão e 300 milhões, o Brasil tem quase 200 milhões, então a China tem 1 bilhão e 100 milhões a mais do que o Brasil. Então, como é que nós vamos alimentar toda essa gente, sendo que a terra é uma só? No processo de ocupação do espaço rural, nós tivemos muitos equívocos. Por exemplo, se utilizava correntão, se utilizava também a queimada desenfreada, né? E com isso, muitos solos frágeis sofreram com essa intervenção humana, seja para a agricultura, seja para a pecuária. Aqui nós temos um exemplo de uma área bastante erodida, onde nós podemos ver uma pessoa, onde está o círculo vermelho, indicando o tamanho dessa vossoroca. E isso é no Cerrado brasileiro, que é o lugar onde existe a maior produção de grãos, né, e de comida no Brasil. Aqui nós vemos com mais sequência a pessoa. O mundo pecuário, ele é cheio de inovações e também de modismos. As inovações sempre vão em torno da melhoria da produtividade pecuária. Por exemplo, qual a melhor raça para determinada região? Qual o melhor capim para alimentar esses animais no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, no Sul do Brasil? Existem também alguns modismos. Por exemplo, existe um capim milagroso. Não existe capim milagroso, né? Mas existem esses modismos. Existe uma forrageira que vai salvar a produção pecuária brasileira, trazendo grandes benefícios. Na verdade, existem tecnologias geradas para a pecuária e, com isso, melhorar essa produtividade, assim como melhorar a forma
mais fácil, mais tranquila do proprietário rural trabalhar nesses sistemas pecuários. O que nós podemos afirmar é que existe um tripé nessa produção pecuária. Ela tem que ser ambientalmente correta, ela tem que ser socialmente justa e ela tem que ser também economicamente viável. Esses são os princípios fundamentais da produção pecuária. O ambiente correto, ele tem que seguir o que a legislação ambiental preconiza para o produtor. O socialmente justo é não ter trabalho escravo e o economicamente viável é que qualquer propriedade rural que não gere lucro, ela não persistirá. Então, existe uma frase que quem está no vermelho não consegue cuidar do verde. E isso é uma frase bastante correta, porque o produtor, se ele está com negativo, né, nos seus ganhos, ele dificilmente vai ter conseguir dar uma atenção maior para a questão ambiental. Então, a gestão ambiental é o estudo da administração do exercício de atividades econômicas e sociais de forma a utilizar de maneira racional os recursos naturais. Fazem parte também desses conhecimentos associados à gestão ambiental técnica para a recuperação de áreas degradadas, técnicas de reflorestamento, métodos para a exploração sustentável de recursos naturais, uso de fontes de energia, renováveis ou não, e estudos de riscos e impactos ambientais para avaliação de novos empreendimentos ou ampliação de atividades produtivas. Então, tudo que se refere a essa questão de recuperação de área degradada, reflorestamento, né, o uso da energia no espaço rural, isso está relacionado com a questão ambiental, da gestão. Ela também introduz uma variável ambiental no planejamento das propriedades pecuárias, considerada também como empresa. Hoje em dia, nós temos que considerar uma propriedade pecuária como uma empresa. Por quê? Nós não podemos gerir como se fosse um carrinho lá que vende picolé. Até esse tem que ser gerido como uma empresa. Então, a propriedade rural, ela tem que levar em conta todos esses aspectos para evitar problemas com a questão de multas ou a questão de gastos desnecessários. Então, os custos diretos seria uma diminuição dos gastos necessários de matéria-prima, né, e de recurso cada vez mais escasso e custoso, como água e energia. E os custos indiretos seria representado por multas ou indenizações relacionadas a danos ambientais ou à saúde dos funcionários e da população de comunidades próximas das áreas de atuação da propriedade pecuária. Então, esses são os dois custos que podem impactar uma propriedade rural. Uma empresa que adota o sistema de gestão ambiental, primeiramente, ela tem todo o comprometimento corporativo, né? Toda empresa pode fazer isso. Então, existe a proposição, né, do que fazer nesse sistema de gestão ambiental, seria uma análise crítica preparatória, e a partir disso criar uma política ambiental para a empresa, né? Essa política ambiental tem que ser toda documentada, ela tem que ter objetivos e metas a serem alcançados, né? E com isso você faz o programa de gestão ambiental da sua empresa. Se ele está funcionando bem, você vê através de auditorias. Então, auditorias periódicas para ver se aquilo ali funciona bem, e essas auditorias fornecem informações para a política ambiental. E com isso, forma-se o ciclo da boa administração de uma determinada empresa. E como seria numa propriedade de pecuária? Na propriedade pecuária hoje, ela tem uma ferramenta muito importante, muito forte, que é o Cadastro Ambiental Rural. Esse Cadastro Ambiental Rural, ele é obrigatório para todos os imóveis no Brasil. Nós temos em torno de 5.200.000 propriedades em todo o Brasil e todas terão que ter esse Cadastro Ambiental Rural.
Então, ela tem a finalidade, esse cadastro, de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo a base de dados para o controle, monitoramento e planejamento ambiental econômico e combate ao desmatamento. Esse cadastro ambiental rural foi muito tempo pensado para tratar todos de uma forma igualitária. E, assim, nós temos que prestar atenção nessa questão, porque o CAR ele é obrigatório. O objetivo do CAR seria integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo a base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento, e promover a regularização ambiental dos imóveis rurais, como já dissemos. O CAR, hoje, ele está bastante adiantado, né? Ele contempla que o proprietário rural tenha o registro, né, da sua propriedade, né? E que faça um georreferenciamento do perímetro dessa propriedade, indicando onde que é a área de interesse social, onde que é a área onde tem remanescente de vegetação nativa, APPs, né, área de preservação permanente, de áreas de uso restrito e também de áreas consolidadas, e localizar onde fica a reserva legal. Qual que é a vantagem de fazer o CAR? São muitas. Entre elas, nós temos o controle de desmatamento regular, regularização ambiental, celeridade nos processos. Por exemplo, todo produtor que tiver o CAR, ele tem o seu processo no seu estado muito mais rapidamente atendido. A informatização desses dados, simplificação e padronização da formulação da análise dos processos, acompanhamento, o produtor pode acompanhar online pelo computador, pela internet, como está o seu processo, e licenças que poderão ser emitidas com muito mais rapidez. E uma coisa importante, não precisa mais averbar reserva legal em cartório. O CAR ele já é o instrumento no qual o produtor deve fazê-lo. E existe todo um banco de dados sobre essa questão rural. Assim, os estados e municípios também podem administrar melhor esse espaço rural. Aqui nós temos um exemplo de uma imagem satélite onde está bem especificado onde são as nascentes, matas ciliares e também a reserva legal. E essas são as informações que o Cadastro Ambiental Rural procura obter. Então, são 4 etapas basicamente no CAR. A primeira é a inscrição, né, que ela é obrigatória, né? O segundo é o acompanhamento, né? Você pode fazer esse acompanhamento da inscrição dentro do CAR, né? Através da central de proprietário possuidor da propriedade rural, e com isso ele acompanha como é que está esse processo dentro do órgão ambiental estadual. Nós vemos outra etapa, que é a regularização, né? Você precisa regularizar. Se você tiver alguma pendência ambiental, como nós vemos nessas imagens, está faltando um pedaço lá da mata ciliar, ou está faltando um pouquinho de vegetação em volta das nascentes, nesse caso aqui, por exemplo, então isso é feito uma negociação dessa recuperação dessa área. E cada estado da federação tem um tempo X para que você recupere essa área, pode ser 10, 20 anos. E com isso o produtor se regulariza e ele fica tranquilamente para produzir na sua fazenda. Hoje nós temos uma grande quantidade já de produtores que já aderiram ao CAR, na região norte já está em 100%, na região sudeste também, e em menor quantidade o nordeste com 73%, e no centro-oeste 92,3% e na região sul quase 93%. Então, tudo acima de 90%, exceto o nordeste, então nós vamos ter muitos produtores regularizados até o final do ano. O prazo para todos os produtores é 31 de dezembro de 2017. Qual que é o passo seguinte quando se faz o cadastro ambiental rural? Se faz o programa de regularização ambiental. O produtor ele assina um compromisso de recuperar essas áreas. Então, essa regularização, a partir dessa assinatura,
deixa o produtor livre de qualquer tipo de multa, porque ele já assumiu esse compromisso de regularizar a sua propriedade, né? Através de várias ações orientadas pelos técnicos ambientais de cada estado. E, por exemplo, se tiver um excedente de vegetação nativa acima dos percentuais legais dentro da propriedade, o produtor pode vender essa cota de reserva ambiental, tá? Para outras regiões. Então, dessa forma, além de ele se tornar legal, ele também oferece oportunidade para que os produtores de outras regiões também o façam. Então, o Programa de Regulação Ambiental, ele, a partir da assinatura, o produtor ele fica livre das infrações cometidas até 22 de julho de 2008, né? Então, serão suspensas as sanções decorrentes dessas infrações mencionadas e também o órgão ambiental vai acompanhar todo esse processo de recuperação dessas áreas através de uma fiscalização, ok? Então, existem várias formas de se recuperar áreas degradadas, né, para regularizar através do Programa de Regularização Ambiental. Uma regeneração natural, sem manejo, outra regeneração natural com manejo, plantio em área total e sistemas agroflorestais. Essas tecnologias já existem e estão disponíveis para todos os produtores, mas devemos lembrar que essas tecnologias são estratégias limitadas pela região, porque uma técnica às vezes vai muito bem na Mata Atlântica e não tão bem no Cerrado. Então, para cada uma dessa técnica, nós podemos orientar os produtores a fazê-lo da forma correta. E, para isso, existem vários órgãos no governo, por exemplo, a Embrapa pode contribuir bastante para essa recuperação. A gestão ambiental, então, na pecuária, ela não é só essa questão da conservação, ela abrange muito mais outros temas, como a questão da água, a qualidade da água, o uso racional de produtos veterinários e também a correta adubação da pastagem, manejo rotacionado, uso de cerca elétrica, uso racional da água para irrigação de pastagem em algumas áreas do Brasil, sombreamento de pastagem e manejo para o bem-estar animal. Outros temas envolvem integração lavoura e pecuária, sistema silvopastoril, que está bastante difundido hoje no Brasil, a proteção das áreas de preservação permanente, o manejo integrado também de insetos, doenças e plantas indesejáveis, e não usar produtos proibidos, fazer integração lavoura, pecuária e floresta, uso diversificado de pastagem, cada pastagem de acordo com a região, e utilização de sementes certificadas. Esses são temas que o produtor pode incluir na sua gestão ambiental. Aqui nós fizemos uma explicação do que nós podemos fazer a respeito do que é a gestão ambiental nas propriedades rurais. Então, todas essas técnicas de recuperação, nós vamos falar na aula seguinte, como o produtor deve adotar essas técnicas e de acordo com as situações de cada região. Então, o objetivo da gestão ambiental nas propriedades não é mais do que ela deixar a propriedade rural legal. O produtor tem um amparo da lei para que ele possa produzir sem essa pressão de fiscais, essa pressão de levar uma multa. Então, o produtor que aderiu ao CAR e aderiu ao Programa de Recuperação Ambiental, ele está tranquilo e pode produzir sem problemas a comida que o Brasil precisa tanto. E registramos novamente que o prazo do CAR é até 31 de dezembro de 2017, né, para todas as propriedades no Brasil. Após esse cadastramento, essas 5 milhões de propriedades ficarão tranquilas quanto a essa produção de comida. E uma coisa interessante, né? Essa recuperação de áreas degradadas, ela também ajuda muito o ambiente, ajuda muito a conservação da biodiversidade
E é isso que nós queremos para todas as propriedades rurais no Brasil, que trabalhem de forma tranquila, né, e gerando alimento, rendas para a população brasileira. E esse é o nosso recado de hoje. Na próxima aula falaremos mais um pouco sobre a questão da recuperação ambiental nas áreas de preservação permanente e também nas áreas onde o produtor tem esse compromisso de recuperá-las.